da aula anterior que eu prometi que eu ia enviar. Oh, Eu não sei thank se you, eu Mari. correto, mas depois dá uma olhadinha para ver se eu consigo correto. Depois eu dou um check lá, ok? Tá certo. Thank you very much. Muito obrigada. Ainda bem que você lembrou, que eu já tinha esquecido. Tá uma correria, eu tentei. Okay, so today we're gonna talk about job positions and responsibilities. Então, posições de trabalho e suas responsabilidades. It's the theme of our class today. Before starting our class, I have some questions for you, okay? So I have 3 questions and you answer. The first question is, what was your first job? Qual foi o seu primeiro emprego? What was your first job, Mari? Can you tell me? Tem que ser em inglês? Minutinho. Okay. If you don't know in English, I can help you, okay? So you can say in Peraí, Portuguese. tem que aprender. Okay. Eu vou pesquisar, mas eu falo. Henrique, can you tell me what was your first job? My first job was hotel. So you worked at a hotel, right? Worked at a hotel. Okay. And what was your how can I say this? What did you do there? O que você fazia lá? Reception. Okay, perfect. Marina, what was your first job? Eu nunca trabalhei. Oh, yes, Mari. You are a student, right? Isso. I forgot. Temos uma classe privilegiada aqui nessa sala. Ai, que inveja. Eu acho que vai agora. Okay. My first job was as classroom assistant. Classroom assistant. At a school, right? At a school? Assistente de school. Ok. De classe. Perfect. Fica correto, né? Classroom. Mari, Marinara, what did you do in your last job? O que você fazia no seu último emprego? No caso, seria cuidadora de crianças. So, I took care. Oi? I took care. I took care. Of kids. Of kids. Ok. Because you said in past. Você disse no passado. Então, I took care of kids. Of kids. Ok. What about you, Henrique? What did you do in your last job? My last job was hotel. So it was your first and your last job. Yes. Então, foi o seu primeiro e o seu último. Isso. Ok. So, você era recepcionista, right? Isso. So you can say I was a receptionist. Receptionist. Okay, perfect. Okay, now the third question. Can you name some common job positions? Vocês podem nomear para mim algumas posições de trabalhos mais comuns que a gente tem. For example, teacher, what else? Secretária. What? Secretária. Secretária. Como que é secretária em inglês? Secretária com isso no final, não? Perfect. So, secretary. Secretary. Doctor, perfect. What else? O que mais? I have some examples here. Do you know the name of this job position? Vocês sabem o nome desse aqui? Fireman. Firefighter. Foi mal. É porque veio Fogman, aí só veio isso.
Saiu isso. Oh, can be fireman too, okay? We have two ways to say. Can be firefighter or fireman. What about this one? Sobre esse aqui. Do you know the name of this job position? Chefe? Chef. Perfect. Let me see. Another one. This one. Marina, can you tell me the name of this job position? This is a doctor or can be a nurse, okay? Enfermeira, nurse. This one. Do you know the name of this job position? Police? É polícia, né, que fala? Police. Police officer. Ah, tem que botar o officer. This is police officer. Só polícia, mas se você acrescenta com officer, tá certo. Eu acho que é. É, não? No, this is a police officer. Ah, tudo igual. This is a... Aquele é pilot. Piloto. É, piloto. Pilot. Okay. What about this one? Engineer. Engineer. Okay, right. Perfect. Okay, so our vocabulary is about some job positions and responsibilities. Então, aqui eu separei algumas posições de trabalho e suas responsabilidades. Assim, as mais comuns, né? Porque nós temos N job positions, many job positions. Então, eu separei as mais comuns aqui para a gente tratar como nosso vocabulary de hoje, ok? So, the first one is teacher. And the responsibilities of a teacher is taught students, prepared lessons, and graded assignments. The second is engineer. Designed buildings, solved problems, developed software. Doctor. Treated patients, diagnosed illnesses, prescribed medicine. Manager. Supervised employees, organized schedules, and led meetings. Salesperson, sold products, talked to customers, made presentations. Accountant, managed finances, prepared reports, and checked budgets. Guys, some job position here. Alguma job position que eu separei aqui. You didn't know, você não conhece? Eu não conheço salesperson. Salesperson é vendedor ou vendedora. Então, a salesperson é aquela pessoa que vende produtos, fala com os clientes, faz apresentações. Então, é vendedor ou vendedora, ok? Ok. What else? Mais alguma que é nova para vocês? Accounting. Último. The last one? A última, accounting. Ok. É contador. Contador ou contadora, pessoa que trabalha ali com finanças. Então, manage finances, prepare reports and check budgets. O segundo, quer dizer, desculpa, eu não vi o teacher. Engineer. Engineiro. Engenheiro. É porque o design e o resolvendo problemas me deu como se fosse problemas, viu? Confundiu. Meu Deus, a língua não tá saindo, não. Me veio o programador, não sei por quê. Por conta do design, né? E do software no final aqui. Então, engineer. Então, aquela pessoa que
faz o planejamento de construções, resoluções de problemas, desenvolve software, porque nós temos outros tipos de engenharia, né? Não só a gente acaba só pensando no engineer, no civil, né? Mas nós temos muitos outros tipos de engenharia. Do you know what is manager? Vocês sabem o que é manager? Who is manager? É tipo gerente? That's it. Tipo, o gestor, o gerente de algum lugar, de alguma empresa, ok? Is the manager. So, the manager supervises employees, então ele supervisiona os funcionários, organiza schedule, organiza os horários, os cronogramas, e lead meetings, e lidera as reuniões. Ok, perfect. Some verbs. Verb examples with sentences. Então, aqui eu separei alguns verbos relacionados a job positions, tanto no present quanto no past, porque hoje o nosso tempo gramatical é o simple past, ok? E aqui do lado da tabela eu coloquei alguns exemplos de frases usando esses verbos aqui, que eu separei aqui. Então, the first one is manage. Manage. In the past, managed. Então, present, manage. Past, managed. Depois eu vou entrar um pouquinho com vocês sobre a regra dos verbos regulares e os irregulares do simple past. Então, essa tabela aqui são todos verbos regulares, ok? E depois eu vou com vocês para os verbos irregulares e as regrinhas que nós usamos para o simple past, que é o tempo verbal no passado, em inglês. Nós chamamos de simple past. So, manage, managed. Example of a sentence. She managed a team of 10 people. Então, como nós vimos no anterior, o manager é o gestor, é o gerente. E nós temos o verb manage, que é o gerenciar, ok? Então, ela gerenciou um time de 10 pessoas. She managed a team of 10 people. Supervise and supervised. Now, Mari, can you read this sentence, please? Foi mal. Junior employers. So, Falei certo? Employers? Employees, perfect. So, congratulations. I supervised junior employees. Então, eu supervisionei funcionários mais novos, junior employees. Next, handled. Henrique, can you read this sentence, please? He handled customer complaints. Complaints. Ok. E o handle é o lidar. Ok? Então, ele lidou com as reclamações dos clientes. He handled customer complaints. Então, o handle é o lidar. Ou, I can't handle with this. Eu não posso lidar, eu não consigo lidar com isso. Handle. Ok? Any questions here? Alguma dúvida aqui? Handle? No? Okay. Next. Prepare, prepared. Prepare, present. Prepared, past. Marina, can you read this sentence, please? They prepare como fala essa palavra? Reports. Report and essa última Presentations. presentation. So, eles prepararam. As palavras me fogem no português. Eles prepararam relatórios e apresentações. They prepared reports and presentations. Next, developed. Então, percebam que quando o verbo ele vai para o past, a gente não dá muita ênfase no de, tá? Então, não fica developed, né? É um som mais
leve, assim. Não, a gente não dá ênfase no D no final. Developed. Então, eu não dou muita ênfase ali no finalzinho do D, ok? Então, developed. Mari, can you read the sentence, please? Will develop marketing strategies. Ó, quase foi. Can you say again? Strategies. Strategies. Perfect. Então, nós desenvolvemos estratégias de marketing. We developed marketing strategies. Trained. Train, present. Trained, past. Henrique, can you read, please? She trained new employees. She trained new employees. Então, ela treinou novos funcionários. Employees. Perfect. Worked on. Então, worked on. Marina, can you read the sentence, please? I worked on several important projects. Several important projects. I worked on several important projects. Então, eu trabalhei com muitos projetos ou em muitos projetos importantes, ok? Several important projects. Next, assisted. Sorry. Mari, can you read this next sentence, please? Eu ia deixar. He assisted the manager with daily. Peraí que eu não tô enxergando. Tasks. Mulher, tá pequenininho esse final. Eu tô sem óculos, viu? Deixa eu tentar aumentar aqui pra vocês. Tasks. It's better? Vamos lá de novo. He assist. Não, mulher. Já esqueci. O finalzinho eu faço como assistant. O D não precisa dar ênfase. Não precisa dar ênfase. So, assistant. The manager with daily tasks. Daily tasks. Ok. Agora foi, menina, quase não ia. Ele ajuda, auxilia, né? O gestor, o gerente, com as tarefas diárias. Então, na verdade, ele auxiliou, né? Então, he assisted the manager with daily tasks. Ok. So, any questions here? Alguma dúvida aqui até agora? Tanto nos vocabularies, né? Tanto no vocabulary daqui, quanto dos verbs, present and past. Any question? No? Tudo certo. Não. Ok, perfeito. Uma coisa que eu não falei para o Henrique, mas Henrique, é uma regrinha aqui da nossa aula. Então, é proibido sair com dúvidas, por mais que pareça que, né, aos seus olhos seja uma dúvida não tão importante assim, ou não tão relevante assim. Então, aqui é proibido sair com dúvida. Pode ser a dúvida mais simples, sobre a pronúncia, ou sobre o significado de uma palavra que não está nos verbs ou nos vocabulary. Então, aqui, sempre tire suas dúvidas, não saia com dúvidas da nossa aula, ok? Ok. Mas até agora nenhuma dúvida, né? Não, por enquanto não. Ok. So, next. Here I have an exercise for us. The name of this exercise is Guess the Job. Então, aqui eu tenho um exercício para a gente, antes da gente ir para o Simple Past, que é adivinhe a profissão. Guess the Job. Então, eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5 descriptions. Então, 5 descrições de 5 profissões. E aí, vocês vão me ajudar aí a adivinhar qual é aquela profissão que eu estou descrevendo. Ok? Então,
Vamos manter a ordem. Cada um lê uma frase. Então, Marinara, Henrique, Marina, Marinara, Henrique, Marina. Ok? Mari, can you read this first sentence, please? Mas faltou hoje. Oi? Mari faltou hoje. Ah. A letra está muito pequena, eu posso tentar. Não, dá para ver. Eu Dá pra ver? botei a cadeira mais perto. Pra ver. Ah, ok. This person teaches students, prepares lessons, and corrects homework. Guess the job. This person, teacher, no? Teacher. Yes, teacher. Very good. So, this person teaches students, prepare lessons, and corrects homework. Teachers. Next, Henrique. This person helps sick people. Prescribes medicine and works in a hospital. Guess the job. A doctor. Doctor. Perfect. Marina. This person designs buildings, works with, como pronuncia essa palavra? Blueprints. Blueprints Blueprints. and ensure essa outra. Ensures construction safety. Construction safe. Uhum. Blueprints é como se fosse planejamentos, plantas, sabe? Plantas de um lugar, esquemas assim. Então, essa pessoa ela trabalha com construções. Então, designs buildings, work with blueprints, and ensures construction safety. E garante que aquela construção seja segura. Guess the job. Engineer? Engineer. Can be. Eu tinha pensado architect, but can be an engineer too. Mas poderia ser um engineer também. Ok, Mari, very good. Next. This person inspires, recruits people, and ensures public Safety. Farinha. Next, Henrique. This person manages a team, organizes projects and makes important business decisions. Who is? Guess the job? Manager. Yes, great. Very good. So, teacher, doctor, architect, or engineer, firefighter, and manager. Perfect. Next, I have more descriptions. Tem mais descrições. Marina. This person defends clients in essa palavra? Court. Gives legal advice and students, essa última. Students' laws. Student law. Laws. Guess the job. This person defends clients in court. Do you know what is court? Alguém sabe o que é court? No? Tribunal. Era isso que você ia falar, Henrique? Desculpa, eu te interrompi. Eu ia falar alguma coisa com o juiz. Então, alinhados, isso aí. Guess the job. Advogado? Ah, very good. How is advogado in English? Do you know? Alguém sabe? Lawyer. Great. Next, Mari. This person takes care of animals, treats
They, There. there. E, isso é um I, depois é dois L's no caso, né? Isso. E o I-double-L. Nossa. Uses and performs suggestions when needed. Needed. Eu vou falar, porque eu pesquisei esse aí, é veterinarian. Você pesquisou, não vale. Esse eu pesquisei, que eu não ia saber falar. Veterinarian. Aí, ó, eu falei certo. Ok, Henrique, next. This person serves food and drinks in a restaurant and takes customers' orders. Perfect. É Yes. No. O garçom. That's it. Como que é garçom in English? Do you know? Eu me esqueci, mas eu sabia, porque eu aprendi no Duolingo. Eu esqueci. Waiter. É garçom, waiter, e garçonete, waitress. Perfect. Marina. This person sings, acts, or performs in movies. Como é que pronuncia essa palavra? Theaters. Theaters or Concerts. E aí, Mari? Guess the job. É cantor? Singer or actor. Ok? Marinara, muitas mares. Marinara, your turn. This person investigates crimes, collects crimes. Tem que dar um efeito. Collects evidence and ensures justice is served. Eu sei. Police officer. Police officer. Great. Não pesquisou, né, Mari? Essa não. Great. Very good, guys. So lawyer, veterinarian, waiter or waitress, actor or singer, police officer or detective. Very good. Muito bem. Now, let's go for simple past. Simple past. Eu imagino que vocês já devem ter escutado falar sobre o simple past, principalmente ali no inglês da escola, que a gente acaba não só vendo o verbo to be, mas acaba vendo ali simple present, simple future e simple past. Então, o simple past, ele é usado para descrever ações finalizadas no passado. Ele pode ser usado para eventos que aconteceram uma única vez ou para ações repetidas no passado, ok? Então, hoje nós vamos ver o tempo verbal no passado. Eu trouxe para vocês tanto na forma affirmative, negative and interrogative. Então, nas três formas, afirmativa, negativa e interrogativa, ok? A estrutura, ela não muda muito entre uma e outra, mas é necessário estar atento para não fazer essa confusão de onde eu coloco o complemento, de onde eu coloco o sujeito, o verbo e por aí vai. Então, acompanhe a explicação. Qualquer dúvida, podem tirar, ok? Não fiquem... não hesitem, na verdade, de levantar a mão e tirar uma dúvida. Então, vamos lá. Affirmative form. Então, a forma afirmativa. A estrutura basicamente é sujeito, o verbo no passado e o complemento. Então, alguns exemplos que eu trouxe aqui. She worked at a company last year. Ela trabalhou em uma empresa no ano passado. Então, perceba, é uma ação que esteve no passado e que finalizou no passado. Isso não acontece mais. She worked at a company last year. A estrutura, sujeito, she, verbo no passado, worked, e o complemento da minha frase,
que não tem uma regra, né? Então, poderia ser she worked at a hotel, she worked at a hospital, she worked at a school last year. Então, o complemento ele varia dependendo do que você quer falar na sua frase. Então, basicamente, a estrutura da forma afirmativa do simple past é o sujeito e o verbo no passado mais o complemento. O detalhe é o verbo no passado, porque aí nós temos os verbos regulares e os verbos irregulares. Que eu acho que antes de entrar para as outras formas, tanto na negativa e na interrogativa, eu acho que eu vou agora com vocês para o verbo irregular e regular. Então, ó, depois a gente volta lá. Verbos regulares no simple past. Então, os verbos regulares, eles são menos criteriosos, eu diria. Os verbos regulares no passado, eles seguem uma regra fixa. Então, nós só adicionamos o ed ao final do verbo, que foi aquela tabelinha que eu apresentei para vocês. Todos os verbos daquela tabelinha, deixa eu voltar, são verbos regulares. Prestem atenção no que modificou. Só acrescentamos o ed ou o d, né? Então, no caso aqui, esses 4 primeiros verbos aqui, todos já finalizavam com e, com a letra i. Então, só precisei acrescentar o d no final. Mas, diferentemente desses últimos aqui, que eles não terminaram em vogal, e aí sim eu acrescentei o ed. Mas, basicamente, essa é a regra dos verbos regulares. Quando nós quisermos passar eles para o passado, só nós acrescentamos o ed. Então, exemplos de verbos regulares. Work, worked. Visit, visited. Study, studied. Play, played. Prepare, prepared. Ok? Any questions here? Alguma dúvida aqui nos regular verbs? Regular verbs no simple past. Aqui outros exemplos de frases com esses verbos. I worked late yesterday. Eu trabalhei tarde ontem. I worked late yesterday. A mesma estrutura, ó. Sujeito, verbo no passado e o complemento da frase. They visit their grandparents. Eles visitaram seus avós. She studied all night. Ela estudou a noite toda. He played soccer last weekend. Ele jogou futebol final de semana passado. We prepared a report for the meeting. Nós preparamos um relatório para a reunião. Então, basicamente, essa é a regra dos verbos regulares. Agora, nós vamos para os... não, separei algumas regrinhas aqui. Então, regras especiais para os verbos regulares. Então, basicamente, ele segue essa regra fixa. Só que existem algumas palavras específicas, alguns verbos específicos que sofrem algumas alterações. Então, se o verbo terminar em e, apenas adicionamos d, que foi o que eu falei para vocês. Então, example, live, lived, love, loved, right? Se o verbo terminar em y, y, precedido por consoante, trocamos o y por I. E adicionamos ed, que é o caso do study. Então, o study, ele termina em y e é precedido por uma consoante, que é a consoante d. Então, study, studied. Então, tiramos o y e passamos substituir por i e acrescentamos o ed no final. Try, try também, que é o de tentar, experimentar. Try, tried. Tiramos o y e acrescentamos o i e ed. Só que assim, os verbos que terminam em y, que são precedidos por consoante, são bem poucos. Então, é mais ou menos, você acaba memorizando aquele verbo. Então, você sabe que o verbo study, na forma no passado, vai ficar study dessa forma escrita. Então, vocês acabam memorizando conforme vocês vão praticando. Último, se o verbo for monossílabo e terminar em consoante, vogal, consoante, dobramos a última consoante antes do ed. Que complexo. Example, stop,
Stop, ele é um verbo monossílabo. Então, um verbo curto. E termina em consoante, vogal, consoante. Então, nós repetimos a última consoante e acrescentamos o ED. Plan também. Planet. Então, I stopped drinking soda. Eu parei de tomar refrigerante. I stopped drinking soda. Então, é assim que vai ficar escrito. I planned my weekend. Eu planejei o meu fim de semana. I planned my weekend. E é assim que vai ficar. Any questions here? Alguma dúvida aqui? Vou entender que esse silêncio não há dúvidas. Não, na hora da prática a gente vai penar. Ok. Now, irregular verbs. Irregular verbs in simple past. Os irregular verbs não seguem uma regra fixa. Então, por isso que eles são mais complexos. Cada verbo tem sua própria forma no simple past. Então, é necessário memorizá-los. Ok? Examples of irregular verbs. Exemplos de verbos irregulares. Go, que é o verbo ir, ele fica extremamente diferente no passado. Ele fica went. Have, que é o verbo ter, fica had. Write, escrever, wrote. Buy, comprar, bought, comprou. See, ver, saw. Speak, falar, spoke. Take, pegar, took. Percebam como eles mudam completamente. Não tem uma regra que dê para a gente seguir para transformar os verbos irregulares no simple past. Então, é memorização. Volto a dizer, à medida que a gente pratica, mais familiar isso se torna para nós e menos difícil fica da gente identificar como que é a mudança do verbo. Examples of sentences. Então, exemplos de frases usando os regular verbs. She went to the office. Ela foi ao escritório. Aqui, a estrutura. Sujeito, verbo no passado, complemento. They had a meeting yesterday. Eles tiveram uma reunião ontem. He wrote an important email. Ele escreveu um e-mail importante. I bought a new laptop. Eu comprei um laptop novo. We saw the manager in the hallway. Nós vimos o gerente no hall. She spoke to the client this morning. Ela falou com o cliente essa manhã. He took a day off last week. Ele pegou um day off, né? Um dia sem nada, na semana passada. Então, basicamente, essas são as regras dos irregular verbs. Before exercising, antes da gente, então, completar alguns exercícios, vamos voltar lá nas formas que eu falei para vocês. Então, affirmative, sujeito, verbo no passado e complemento. Negative, sujeito, did not, que abreviado fica didn't, verbo no infinitivo mais complemento. Então, a forma negativa do simple past, ela precisa ser acompanhada pelo did not, ou abreviado, né? O didn't, vocês verão mais abreviado, tá bom? O did not, ele é mais formal, então o didn't, ele acaba sendo mais utilizado. E é como se o didn't, ele fosse um indicativo suficiente para nos mostrar que aquela frase está no passado. Então, como ele já indica algo no passado, o verbo não precisa estar no passado. Por isso que a frase fica assim. She didn't work at a company last year. Ela não trabalhou em uma empresa no ano passado. Então, perceba, work, ele não está como no passado. Não está worked. Porque o didn't, ele já me mostra que aquela frase está no passado. Então, eu não preciso modificar o verbo. Próximo exemplo. They didn't visit Paris in 2020. Eles não visitaram Paris em 2020. He didn't write a report yesterday.
ele não escreveu um relatório ontem. Então, percebam aqui, ó, a estrutura. Sujeito, didn't, verbo no infinitivo e complemento. Sujeito, didn't, verbo no infinitivo e o complemento. Sujeito, didn't, verbo no infinitivo e complemento. Então, o verbo ele não sofre alteração quando está na forma negativa, no simple past, porque o didn't já indica para nós que aquela frase é no passado. Ok? Now, interrogative form. Na forma interrogativa, nós só trocamos então de lugar. Então, o did passa a ser antes do sujeito. Verbo no infinitivo, então o verbo também não sofre alteração na forma interrogativa, porque o did, mais uma vez, nos indica que está no passado. E o complemento da frase, claro, não se esquecendo do nosso ponto de interrogação. Exemplos de frases na forma interrogativa. Did she work at a company last year? Ela trabalhou em uma empresa no ano passado? Olha a estrutura. Did, sujeito, verbo no infinitivo e complemento. Did they visit Paris in 2020? Eles visitaram Paris em 2020? Did he write a report yesterday? Ele escreveu um relatório ontem. Então, basicamente, essa é a estrutura da interrogative form do simple past. Guys, any questions here? No? So let's practice. Então, vamos praticar. Complete the sentences using simple past. Complete as frases com o verbo no simple past. Bom, vamos fazer segundo a ordem que nós já estávamos fazendo a leitura. Mari, não vou fazer assim. Na verdade, eu vou dar uns 5 minutes, 5 minutos, para vocês completarem as frases com o verbo no simple past. Então, lembra dos irregulars e dos regular verbs e como que eles mudam com o passado. Então, aqui eu só quero frase afirmativa, tá? Na verdade, 1, 2, 3 é affirmative, 4 is negative e 5 is interrogative. Então, as 3 primeiras é afirmativa, a quarta é negativa e a quinta é interrogativa. Então, lembrem da estrutura e completem as frases. 5 minutes, ok?
Eu tô com dúvida. No Go. No Go. Ele repete. Eu vi que monossílaba repete vou repetir 2 vezes o O? Mas lembra que, ó, deixa eu voltar lá Eu buguei agora. na regrinha. Lembra que são monossílabas específicas. Ó, se for monossílabo em terminar em consoante, vogal, consoante. Que não é o caso do go. O go, ele é um irregular verb. Ele é um verbo irregular. Irregular. Entendi. Ok? Ok. Então, não. More questions, Mari? Peraí, que eu travei na negativa. Mas vai dar certo. Já eu ajeito. Ok, if you have questions. Mas as outras eu consegui fazer. É só uma que eu tô agarrada aqui, mas eu vou fazer também. É pra ler? Finish? Finish, eu acho. Henrique, Marina, finish? Sim. Yes? Yes. Ok. So let's correct together. Vamos corrigir juntos, ok? Ok. Marina, como que ficou a primeira? She worked at the company last year. Perfect. Alguém colocou diferente? No? Henrique, the second one. They went to the conference last month. Perfect. They went to the conference last month. Alguém colocou diferente? Todos colocaram went? Yes? Yes. Depois da colinha deu certo. Mari, the third one. A terceira? Yes. Willing que fala, não? Willing. Como que você... O som do W com R fica como? Que eu tô já na dúvida, que eu ia ler Willing, mas o Willing. Depende do que você escreveu. Eu botei ED no final. Então, ó, o write, ele é um irregular verb. Então, como que fica o write? Não lembro se tinha na tabelinha. Tem, né, ó. Wrote. Só isso que eu falei. Pronto, eu não sabia isso. Então. No problem, sem problemas.
Eu vou. He wrote a report for the meeting. Eu errei essa. No problem, Mari. Tudo bem. Alguém colocou diferente de wrote? No? Henrique, next. Qual que é a próxima que eu não consigo ler? Ah, passa para a próxima. É porque tá no slide. Sorry. This one. We didn't see Yes. the manager this morning. Perfect. We didn't see the manager this morning. Então, a estrutura do simple past do negativo. Sujeito, o didn't e o verbo normal. Muito bem, Henrique. The last one, Marina, a última. Did you have a presentation yesterday? Perfect. Did you have a presentation yesterday? Então ficou assim. She worked, they went, he wrote, we didn't see, did you have? E aí, foi muito difícil? O que vocês acharam? Ah, eu travei nessa aí. Essa é atentar as regrinhas, assim, né? Mas eu acho que a parte mais complexa acaba sendo os verbos irregulares, porque eles não têm uma regra a seguir. Exato. Ok. Speaking practice. Então, para a gente ir caminhando para o final da nossa aula, vamos fazer um momento de speaking practice. Então, em pair, em dupla, vamos perguntar uns aos outros essas 3 perguntas, ok? Para ser melhor o speaking practice, eu vou fazer assim, Não dá. É que aqui no Google Meet não dá para fazer salas, né? Eu sempre confundo, é no Zoom que dá para fazer salas. Mas, ok, então vamos fazer em duplas, esperando um pelo outro. Então, Marina e Mari, vocês duas, Henrique e eu, ok? Então, eu vou começar com o Henrique e aí depois Mari e Marina. Henrique, what was your first job? My first job, I worked at a hotel. Ok. Now, Marina and Mari. Quer perguntar ou quer que eu pergunte? Eu posso perguntar? Pode. What was your first job? First job é classroom assistant. Correto? Okay, now Mari, you ask Marina. Marina is a student. Marina didn't work here. Okay. Now, Henrique, you ask me the second one, okay? Ok. Eu pergunto a segunda, né? Yes. What did you do in your last job? In my last job, I was a teacher. So I taught kids about English and about another subject too. What about you, Henrique? So what did you do in your last job? My last job was a hotel too. So I was a receptionist. Isso. Como é que é? I was a receptionist. A receptionist. Guys, uma coisa que eu esqueci de falar para vocês. O was, ele é o verbo to be no passado, tá? Então, eu era ou eu estava. Então, I was, eu era ou eu estava. Então, por isso que aqui qual foi, né, o seu primeiro. So, what was your first job? Okay, now, Mari asked Marina, but Marina didn't work. You can ask her, what did you study in your last day? Você pode perguntar, o que você estudou no seu último dia? What did you study in your last day? What did you study In your last day. In your last day. Ai, quase não sai.
Marina, what did you study? Então, já que você não trabalha, qual que foi a última matéria que você estudou? What did you study in your last day? Como é que eu posso falar que eu ouvi várias coisas? Eu vi várias coisas. Que várias coisas? Cita pelo menos uma. Não sei, eu acho que matemática. Math. I studied math. I studied, como? I studied math. I studied math. Math. Okay. Now the last one. Henrique, did you like your last job? Yes. Why? Não sei por quê. Uh, I think that then I stay alone for many time. do you like to work alone? Yes. Okay. Now, Marina, ask Marinara the last question. Did you like your last job? Why or why not? Ai, Fireman. Ah, não, hey. Eu na cabeça tava a outra pergunta do primeiro slide, viu? Eu já fui no automático. Ai, é right que fala, né? Did you like? Você gostou do seu último trabalho? Yes. Yes? Do you like? Why? Por quê? Deixa eu pensar. Por que eu gostava de lá? Porque foi meu... como que eu falo? Because faz job. Foi meu primeiro emprego. It was my first job. First job. First job. Okay. Very good. Nice. Eu só sei falar isso agora. Fireman. Já sei chamar o bombeiro em inglês. Pois é, já sabe aí, ó. Se